eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as minhas leituras mais marcantes de 2025. Gente, faz um tempão que eu não posto vídeos, não gravo nem posto. Tem mais ou menos uns 8, 9 meses que eu não apareço por aqui no YouTube. Mas muita coisa aconteceu no off neste ano de 2025. Muita coisa boa, inclusive, mas que acabou tomando todo o meu tempo, a minha atenção. Eu estava muito mais realmente conectada com as coisas aqui na vida real do que no mundo virtual. E eu acabei dando um tempinho no canal, embora o nosso clube de leitura tenha continuado aí firme e forte. Chegamos já à marca de 50 livros lidos e vocês verão que vários desses livros estão aqui nesta lista hoje. Mas eu pretendo, então, voltar aos poucos, tá? Eu estou chegando agora na reta final do mestrado e neste primeiro semestre de 2026 eu ainda estarei muito focada na pesquisa, então eu estou com vontade de voltar com aqueles vídeos mais genéricos, de leituras do mês. Esse primeiro semestre eu penso em voltar assim aos pouquinhos e a partir do segundo semestre retomar com as resenhas e principalmente com o site, né? Com textos sobre livros. Antes de falar sobre os livros, especificamente, que foram as leituras mais marcantes do meu ano, eu queria compartilhar com vocês uma das novas frentes, digamos, da minha carreira aí com literatura, que é a frente da tradução. Então, em 2025, um livro que me marcou muito, não por eu tê-lo lido em 2025, mas por ter sido a minha primeira tradução publicada, foi este aqui, A Sombra e o Nome, Ensaios sobre a Feminilidade, da Michelle Montrellet, que é um livro de psicanálise. A Michelle foi uma psicanalista muito importante, principalmente para o Lacan. Ela chegou a inspirar o Lacan em alguns sentidos, enfim. Aqui nessa edição da editora Sete Letras dá para saber um pouco mais disso. E essa foi uma tradução que eu fiz do francês. Foi a minha primeira experiência traduzindo um livro todo, né? Claro que eu tive essa experiência de traduzir o francês na faculdade. Para quem não sabe, eu sou bacharela em letras português e francês, então a gente trabalhou um pouco com tradução na faculdade, mas foi a minha primeira tradução de um livro e a minha primeira tradução profissional. Então, eu fiquei muito feliz, assim, com todo o processo e com o resultado também. Agora, eu já estou com uma tradução pronta do catalão, de poesia catalã, que eu fiz com um amigo querido. E já encaminhei também uma outra... Esse livro de poemas ainda não foi publicado, mas a gente espera que em 2026 isso mude. E também comecei agora uma nova tradução do catalão de contos. Então, essa é uma nova faceta aí que eu tô descobrindo da minha prática com a literatura e que eu tô gostando muito, muito, muito. E aí eu queria compartilhar com vocês, espero que seja o primeiro de inúmeros livros que eu terei o prazer de traduzir. Mas agora, falando um pouco mais, eu estou aqui com a minha colinha, né? Falando um pouco mais sobre esses livros que eu quero indicar para vocês, para mim é sempre uma questão, assim, essa adjetivação que a gente dá, né? Os melhores livros. Por muitos anos eu optei pelos livros favoritos, porque eu acho que isso mostra um pouco melhor da carga de subjetividade que necessariamente essas listas carregam. Este ano especificamente foi um ano em que alguns livros me marcaram muito. E eu acho que essa ideia dos livros marcantes talvez seja um pouco mais adequada, pelo menos para minha lista, assim. Porque é claro que todos estes livros que eu vou trazer para vocês, eu considero tecnicamente muito bons. Eu tenho formação em letras, então é impossível me desvencilhar dessa leitura mais técnica das coisas. Então, é claro que estou considerando isso. Mas eu estou considerando principalmente os livros que realmente deixaram a sua marca para mim neste ano, dos quais eu vou me lembrar quando eu pensar em 2025. E outros livros que eu li e que eu considero também tecnicamente muito bons acabam ficando de fora, porque, claro, toda lista pressupõe exclusão. Mas, neste ano, na verdade já tem uns 2 ou 3 anos que eu tenho organizado as minhas leituras a partir de uma tabela da Luara França. A Luara, que é editora e que eu a conheci aqui no YouTube quando ela gravava vídeos antes mesmo de eu começar em 2015.
E ela ficou fora do YouTube por um tempo e agora ela voltou. Então, inclusive, fica aí a dica para vocês acompanharem o novo canal da Luara. Mas eu fui, então, colocando ali naquela planilha da Luara as leituras que eu fiz durante o ano. E é uma planilha muito legal, porque a gente coloca a nacionalidade, né, dos livros, o tipo de livro, então se é romance, se é conto, se é ensaio, se é não ficção, enfim. E deu pra, no final, a gente tem um gráfico que dá para acompanhar, e eu acho que essa minha lista aqui dos livros mais marcantes está refletindo muito o que foi esse gráfico de leituras gerais, assim. Como eu falei, de novo, voltei para academia, então tenho lido muitas coisas. Estou estudando, pesquisando literatura brasileira, o erotismo na literatura brasileira, então as minhas leituras têm sido muito direcionadas por esse tema, por estes temas, né, dentro do campo da literatura brasileira e do erotismo especificamente. E eu acho que isso está bem refletido aqui nessa lista, que tem, então, 21 livros. Eu li, dessa planilha da Luara, foram 75 livros. Nessa planilha eu não considerei os livros nos quais eu trabalhei, mas que ainda não foram publicados, porque eu também trabalho com edição, com revisão, com tradução, como eu falei. Então, esse tipo de leitura eu não considerei. Então, destes 75, que é um número considerável, mas, novamente, levem em conta que eu trabalho com isso, então, trabalho e estudo literatura, então eu levo facilmente de 10 a 12 horas do dia dedicada à leitura, aos livros, então é natural que este número seja um número elevado. Então, destes 75, eu separei 21, que eu considerei, assim, muito marcantes e que eu adoraria compartilhar com vocês. E lá no Scoob, eu sempre vou marcando os livros que eu termino de ler. Então, se você gostar dessa seleção aqui, quiser outras indicações de coisas que eu li, me acompanha lá no Scoob, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E antes de seguir, finalmente, a lista, eu não tô seguindo, assim, uma ordem de preferência, não é um ranking, exceto pelo top 3, que eu vou deixar pro final. Mas, no geral, eu tô seguindo, na verdade, a ordem cronológica dessas leituras que eu fiz, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para as leituras mais marcantes do meu ano. Uma coisa que eu fiz em 2024 e que eu decidi repetir em 2025 foi começar o ano lendo uma história em quadrinhos. E eu acabei não fazendo o vídeo de melhores leituras de 2024, coisa da qual eu me arrependo agora. Mas, enfim, o tempo passou e eu acabei achando que ficou pra trás, né? Então eu não falei, mas assim, em 2024 eu também li um quadrinho que entrou para as minhas melhores leituras do ano, que foi também um quadrinho da Veneta, como este aqui, O Fior di Latte, do Miguel Villa. Este livro é bem diferente do que eu costumo ler, não só por ser história em quadrinhos, que quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe que eu não é o que eu mais leio, geralmente. Embora eu goste muito, então acho que essa ideia, né, de começar o ano lendo quadrinhos também vem um pouco desse desejo de conhecer mais HQs. E eu adoro a Editora Veneta, aqui no canal tem vídeo lá de papo de editora, enfim. E aí eles me mandaram o Fior di Latte e eu não sabia nada dele, assim, mas eu fiquei muito aguçada pelos traços, pelas cores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. E no fim das contas, essa é uma leitura, assim, estranhíssima, mas maravilhosa, que com certeza marcou meu ano. Não vou me esquecer de Fior di Latte. Esse é um livro que é apresentado pra gente como um soft thriller psicológico sobre obsessão erótica e dependência emocional. Então ele vai contar a história de um cara que tá namorando uma menina jovem, eles dois são jovens, e essa menina começa a trabalhar como babá. Paralelo a isso, este namorado, que vai ser um dos protagonistas aqui do livro, ele tem um fetiche por mulheres lactantes. E ele consome muita pornografia virtual desse segmento, digamos, né? E aí, quando ele conhece, então, a mãe da criança que a namorada dele cuida como babá, eles acabam se envolvendo muito porque essa mulher está, afinal, amamentando a criança, e a partir daí muita coisa se desenvolve. E aí, para contar essa história, o Miguel Villa se vale de uma abordagem muito perturbadora e bastante marcante mesmo, assim. Foi um livro que me impactou muito, principalmente pelas suas cores e traços, mas também pela discussão que ele faz dessa ideia de como os nossos fetiches e especialmente o consumo de pornografia virtual
pode afetar as nossas relações na vida real, né? E, enfim, eu gostei bastante da abordagem da temática, do desenvolvimento e, sobretudo, da arte do Miguel Villa, que é um quadrinista italiano. E fica aí a recomendação, então, para quem quer leituras, assim, é uma leitura que foge completamente daquilo que eu tô acostumada, mas que vale muito, assim. Então, essa foi a primeira leitura marcante do meu ano, foi a primeira leitura do ano, já começamos bem. Em seguida, vou para um livro de poesia brasileira, que é O Retorno ao Ventre, do Júnior Belé, uma publicação da editora Elefante. O Belé é um poeta, assim, que eu já conhecia a pessoa Belé, mas eu ainda não tinha lido nada do que ele escreve, e eu fiquei muito bem impressionada por essa leitura. Foi uma leitura que me comoveu, me emocionou, me arrepiou, e que me impressionou muito também pela sua originalidade em trabalhar com a verve política que ele tem, assim, com esse cerne político, porque esse é um livro de resgate, digamos, de ancestralidade do Belé, que é um cara que é do sul do Brasil, do Paraná, e que descobre que tem ancestrais indígenas, cuja existência meio que foi ocultada por conta da chamada Marcha para o Oeste, de ocupação dessas terras indígenas, né? Então ele pretende aqui, a partir da poesia, de alguma forma reaver essa ancestralidade que foi roubada dele, né? Esse direito mesmo de conhecer as suas próprias raízes e tudo mais. E aí, ao fazer isso, é claro que ele acaba dialogando com muitas outras pessoas brasileiras, inclusive eu, que tem também essa ancestralidade um tanto apagada, né? Ancestralidade indígena. Então, foi um livro que me tocou bastante pessoalmente por conta disso. Ele vai aqui trazer como que um diálogo e, ao mesmo tempo, um diálogo com a sua bisavó, mas, ao mesmo tempo, também uma afronta mesmo a essas políticas de apagamento, a esse apagamento institucionalizado, né, da nossa ancestralidade indígena. E aí, para fazer isso, ele traz um livro que, além de tudo, é bilíngue. Então, a gente tem os poemas no português brasileiro e também no cangangue, que seria aí a língua da sua bisavó indígena, né? Então, é muito importante dizer que quem fez essa tradução para o cangangue foi o André Luiz Caetano. E aí, isso resulta nessa beleza aqui. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas a gente tem, então, os poemas aqui no original, né? Que foram escritos originalmente em português, e depois a tradução. E o livro também, bom, as edições da Elefante geralmente costumam ser um primor em termos de design e tudo mais, né? O livro vai trazendo, então, essas imagens, por exemplo, de documentos históricos que comprovam esse apagamento com o qual ele está trabalhando aqui, né, como matéria. Todas essas coisas que ele foi recolhendo durante a pesquisa para se reencontrar com essa bisavó. Ele traz esses poemas geralmente um pouco mais narrativos e que a gente acompanha, assim, eu pelo menos não consegui largar assim até terminar. Essa leitura mexeu muito mesmo comigo, e eu espero que vocês gostem dessa dica, porque eu acho que é um livro que devia mesmo receber a nossa atenção, sabe? E aí a gente vai, então, da poesia brasileira contemporânea para o século XII francês, com este livro aqui, O Romance de Tristan, do Berrou, que eu li nessa edição da editora 34, numa edição também bilíngue, com tradução e introdução do Jacinto Lins Brandão. Como eu falei, estou estudando o erotismo, e eu fui lá para trás, para a Grécia Antiga, para ler Platão, enfim, para entender como é que se funda esse conceito do erotismo no Ocidente. E é claro que uma das histórias de amor mais conhecidas, que mais, assim, a mais atuantes do nosso imaginário ocidental, é a história de Tristão e Isolda. Então, eu aproveitei a oportunidade para ler essa beleza aqui. Esse livro, a história, na verdade, né, do Tristão e Isolda, ela é de origem celta, e depois inspirou a ópera do Wagner, que também é um absurdo de maravilhosa, enfim. E essa versão do Berrou teria sido composta entre 1150 e 1190. E ela faz parte daquelas histórias do ciclo do Rei Arthur e tudo mais. Mas o que, assim, eu acho maravilhosa, é claro, a narrativa e tudo mais, mas, gente, o que realmente, assim, me encantou nesse livro foi a tradução, porque a gente tá falando de
como eu falei aqui, acho que eu comentei, de uma narrativa rimada, metrificada, dificílima, né? No francês castiço, francês antigo, então, que requer muito conhecimento da língua, de uma língua que já se alterou bastante. E o Jacinto vai manter toda essa métrica, rima, tudo mais. E, cara, o livro ganha uma musicalidade a partir disso, assim. É realmente um privilégio a gente poder acessar essa narrativa poética por uma tradução tão bem feita como essa daqui. Então eu fiquei encantada não só pela história de Tristão e Isolda, mas pelo trabalho do Jacinto. E, bom, a editora 34 sempre traz traduções, assim, excepcionais, e aqui não foi diferente. Eu fiquei totalmente obcecada por esse livro. Ele realmente mexeu muito assim comigo e foi maravilhoso conhecer essa história a partir dessa versão aqui. Aí a gente entra então na primeira leitura que eu fiz para o Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. Eu não vou falar muito do clube aqui, se você quiser saber mais, tem vídeos já aqui no canal em que eu explico a dinâmica e tudo mais. E aqui embaixo tem o link do Apoia-se também para você participar do clube, caso queira. Ele é totalmente virtual e a gente se encontra uma vez por mês para falar de livros de ficção contemporânea do mundo todo, né? E aí a gente leu, então, neste ano, A Vizinha Tunisiana, do Habib Selmy, com a tradução do Felipe Benjamin Francisco. E este é um livro tunisiano que vai trazer pra gente um protagonista que é um homem tunisiano que mora na França. Ele é um professor universitário de matemática que vive em Paris, num prédio. Então ele tem, assim, uma vida, economicamente falando, mais favorecida do que se espera para um imigrante árabe, né? E nesse prédio, quase todo mundo é francês, com exceção dessa sua vizinha, que é também tunisiana, mas que tem uma formação completamente diferente da dele. E aí ele acaba um dia, ele, um homem casado, com uma mulher francesa também, totalmente afrancesado, né, adaptado à realidade francesa. Ele acaba olhando diferente para essa mulher pela primeira vez. Essa mulher mora ali também há muitos anos, e isso desperta nele uma espécie de nostalgia do seu país, enfim. O encantamento, aquele unheimlich, digamos, né? O estranho familiar é despertado nele, e aí ele acaba se envolvendo, então, com ela, com a Azura. E aí a gente vai ver como é que se estabelece entre eles um jogo de sedução bastante complexo, porque mexe com identidade, com nacionalidade, com relações de gênero também, né? Enfim, eu gostei muito dessa leitura e me marcou especialmente por esse aspecto erótico também, porque é tudo tão trabalhado assim num terreno de sutileza, digamos, mas a gente vê ali como se instaura realmente, como Eros funciona aqui dentro, sabe? Entre eles, com todas as suas ambiguidades, aquele doce amargo do qual a Anne Carson fala, enfim. Então eu acho que este é um livro bem despretensioso, que acaba nessa despretensão, retratando bastante fielmente os efeitos de Eros sobre esse sujeito cujos afetos são atravessados por tantas particularidades, né? As particularidades da sua nacionalidade, da sua classe, enfim. Eu gostei muito dessa leitura, também é uma leitura muito fluida, o texto não é cheio de adereços ou qualquer coisa do tipo, então ela corre, que é uma beleza, e a discussão no clube também foi muito legal. Então, é um livro do qual eu não esperava muito e, no fim das contas, me marcou bastante por tudo isso que eu trouxe. Então, gostei muito dessa leitura. Aí a gente segue para o primeiro livro de não ficção aqui da lista. Vocês estão vendo que realmente essa é uma lista bem plural, né, em termos de formatos, digamos. E, cara, esse livro eu acho, assim, sensacional para todo mundo que gosta de livro, objeto livro. Eu estou falando de O Livro de Fazer Livros, da Cecília Arbolave, que é a editora da Lote 42, que foi quem publicou este livro aqui, né? Quem editou este livro. A Lote é uma editora que eu adoro, também tem vídeo aqui no canal lá para apresentar para vocês, porque eles têm uma proposta de trabalhar bastante com o objeto livro como uma obra de arte mesmo, assim. Então tem muita coisa diferente na Lote. E isso aqui, gente, é o suprassumo, assim. Eu acho que se tivesse que se escolher um livro para sintetizar o que é a Lote, seria este aqui, porque, bom, a Cecília trabalha com livros há muitos anos e justamente nessa pegada, né, de
priorizar bastante o aspecto gráfico, de modo que o objeto ajude também a contar a história. E aí ela vai falar, então, um pouco sobre esse processo do que é fazer livros, de como o livro surgiu. Então, tem uma pegada histórica, porque ela vai lá para trás e vai trazendo um pouco dessas mudanças de como o livro foi sendo visto e sendo produzido também ao longo do tempo. E todo o livro é cheio de autorreferências. Então, se ela tá falando, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa bastante, assim, representativa do que eu tô querendo dizer. Mas, aqui, tem já aqui atrás, por exemplo, ela tá falando, em determinado momento do livro, ela fala sobre elementos extra que você pode incluir numa edição, né? E aí ela fala de um livreto, e ela aproveitou e fez esse mesmo um livreto sobre livros de fazer livros, que vem aqui alocado nessa espécie de jaqueta, que ela explica também o que é. Então, assim, tem tudo aqui dentro sobre a anatomia do livro, a escolha de papel, enfim. Se você, por exemplo, tá pensando em abrir uma editora, ou tem uma editora, ou mesmo quer publicar um livro e gostaria de ter essa atenção tão especial, né, aos detalhes gráficos, isso aqui, gente, é um prato cheio. Então, só vou falar para vocês aqui quais são os capítulos, né? Primeiro é o que é produção gráfica, depois a anatomia do livro, primeiras decisões de um projeto gráfico de livro, a escolha do papel, pré-impressão, sistemas de impressão, pós-impressão, entendendo a gráfica e as considerações finais da Cecília. E aí no meio, como eu falei, vem aí todo esse aspecto histórico, enfim. Gente, a Cecília, assim, sabe muito, 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 muito de fazer livro. E ela fez essa beleza aqui de um modo super didático. E, enfim, eu fiquei realmente apaixonada por isso, achei espetacular. E não tinha como, esse livro assim, me marcou totalmente. Assim, acho que mudou até um pouco a minha relação com os livros como objeto, assim. Então foi um livro bem importante pro meu ano e eu certamente recomendo para todo mundo que tem interesse por essa parte gráfica, né, do fazer livros. Neste ano, eu cursei para o mestrado, né, no mestrado, uma disciplina sensacional em que a gente lia muitos romances da década de 30. E aí eu tenho aqui, então, 2 títulos que me marcaram muito destes vários que eu acabei lendo ou mesmo relendo. Por exemplo, Religio Zé Lins do Rego, que só não está aqui porque eu já falei bastante de Zé Lins aqui no canal, enfim. Mas vocês sabem que eu amo e acabei trazendo outros 2 livros que eu li e que me marcaram profundamente, que foram, primeiro, O Angústia, do Graciliano Ramos, que também foi uma releitura, mas assim, eu li O Angústia a primeira vez, eu tava na escola ainda, enfim, peguei um exemplar da biblioteca, adorei. Mas essa revisitação aqui agora, ainda mais com todo esse aparato teórico, com as aulas e tudo mais, engrandeceram ainda mais o livro, assim. Eu sou grande fã da literatura alagoana. Se você pegar aqui os vídeos de melhores leituras dos anos anteriores, quase sempre vai aparecer uma ou várias indicações de leituras de autores alagoanos, sobretudo contemporâneos. Mas se a gente vai lá para trás, a gente tem Graciliano Ramos, assim. Então, cara, eu sou fã da cultura de Alagoas e esse livro é maravilhoso. Eu li também o São Bernardo do Graça, que é ótimo, mas o Angústia realmente continua sendo o meu favorito dele. E esse é o segundo livro, né, do Graça, gente. Ou seja, que maravilha, né, ter como segundo livro um Angústia. Bom, ele vai contar a história em primeira pessoa do Luiz da Silva, que é um funcionário público, que tem a sua própria casa ali, que não é assim, nossa, um casarão, ele não é um cara rico, mas ele tem ali algumas posses e ele acaba se apaixonando pela sua vizinha, a Marina, que a princípio responde às suas iniciativas amorosas, só que, por interesse, acaba depois mudando de ideia. E aí, é claro que se instaura aí uma angústia profunda que envolve justamente tanto o amor quanto as questões de classe aqui, né? Porque esse desinteresse dela tem muito a ver com o que ela pode ganhar ficando com uma outra pessoa mais economicamente favorecida do que Luiz da Silva. E aí esse cara endoidece, enfim, se angustia profundamente, e a gente vai acompanhando os passos dele, o que ele vai fazendo para lidar com essa angústia. Mas assim, é um esplendor, tanto impressiona muito assim pelo equilíbrio que o Graça traz aqui, da subjetividade desse personagem com essas questões sociais
que influenciam diretamente a sua vida cotidiana, né? E a gente tem um retrato maravilhoso, não só do que era o Brasil na década de 30, mas do que ainda em grande medida continua sendo, talvez com outra roupagem, mas que ainda se perpetua em termos de relações sociais baseadas, né, nesses quesitos econômicos, né? Enfim, uma sociedade que se organiza, como a nossa, como uma sociedade capitalista faz, que se organiza justamente pelo ganho de capital, né? Pelo acúmulo de capital, enfim. É sensacional, gente. Graciliano Ramos tem meu coração muito. Assim como este novo autor que eu só fui conhecer nessa matéria. Na verdade, eu já tinha o livro dele aqui, mas ainda não tinha lido. E nunca tinha ouvido falar nem mesmo na faculdade, né, na graduação. Então, tive essa oportunidade de ler e adorei o Marcos Rebelo. Este livro aqui, A Estrela Sobe. Aliás, essas duas edições são publicações da editora Record. Outras editoras têm publicado, Graça, também em edições muito bem feitas, mas eu acabei lendo nessa daqui. E o Marcos Rebelo, então, também saiu pelo selo José Olímpio, né? Da editora Record. E, cara, esse livro vai contar a história de uma mulher, também na década de 30, que é quando ali as mulheres começam mais a entrar no mercado de trabalho aqui no Brasil, especialmente como operárias, né? E a gente tem essa moça, então, é uma carioca suburbana, a Lenisa, só que ela é muito ambiciosa e aí ela pretende, então, seguir carreira artística na rádio, cantando. Que também era uma opção, né? Uma alternativa para não ficar tão sujeita a essas condições de trabalho fabris que eram péssimas, né? E, enfim, as pessoas, os operários e operárias acabavam ficando muito na miséria, né? A gente tem, por exemplo, o Parque Industrial da Pagu também, que fala muito disso. Enfim, tem toda uma literatura ali, né, da década de 30, que trabalha bastante com essas questões do trabalho. E aí a gente tem, então, a Lenisa, que quer ascender socialmente pela via artística. E a gente vai seguindo, então, os passos dessa mulher. É sensacional, gente. Eu gostei muito mesmo. Essa personagem é uma personagem muito forte, muito dona de si. E claro que ela vai enfrentar uma série de dificuldades relativas ao gênero, à classe, enfim. Todas essas questões estão muito bem trabalhadas aqui dentro, imbricadas e desenvolvidas junto do desenvolvimento da subjetividade dessa personagem. Mas é sensacional, assim. Gostei demais. Então, leiam Marcos Rebelo, eu quero muito ler outras coisas dele. Voltamos agora à poesia, e desta vez eu falo de poesia palestina, mais especificamente de Mahmoud Darwish, com Folhas da Oliveira, aqui, publicado pela editora Tabla. A Tabla publica o Darwish já há alguns anos, eu tenho lido alguns livros dele também ao longo dos anos, conforme a Tabla publica e tudo mais. Mas este aqui, o Folhas da Oliveira, que é um livro de poemas. Eu acho que eu não falei, mas a Vizinha Tunisiana também saiu pela editora Tabla. Então tem os 2 livros da Tabla aqui. Eu sou muito fã do trabalho que a Tabla faz. Já falei isso em outros momentos e continuo sendo. Então é sempre um prazer, assim, ler o que sai pela Tabla, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito importante de preencher uma lacuna que havia aqui no mercado editorial brasileiro de publicação de autores árabes. Eu falo isso como descendente de libaneses e que sentia muito essa falta de representatividade mesmo da comunidade árabe na literatura publicada aqui no Brasil, porque a gente está falando de um país que tem uma comunidade árabe imensa, né? Claro que a gente tem, por exemplo, Milton Ratum, que é um autor que eu lia muito, buscando um pouco disso também, desse reconhecimento ali familiar, mas agora a Tabla, então, ainda bem, existe para nos auxiliar aí nesse sentido. E, enfim, voltando aqui ao Mahmoud Darwish, esse livro é um livro de poemas em que ele trabalha bastante com as matérias que são comuns mesmo à sua literatura. Então, identidade, guerra, mas tem muito amor aqui também. Tem muita dor, muita tristeza, mas muita beleza. Eu acho que é isso que mais me encanta no Darwish, como ele consegue extrair mesmo o belo das situações mais terríveis, né? Do total desamparo, das tentativas de extermínio do seu povo constantes, né? O Darwish é um autor que já não está vivo há uns bons anos, né? Ele nasceu em 41. Então, mas desde que ele começa a escrever, ele já está num cenário de
de violência tremenda, e aí ele fala do exílio, da solidão, de todos esses temas, com uma simplicidade que eu acho que bebe muito da oralidade, né, como a poesia faz, mas é uma simplicidade profunda, assim, é muito bonito. E esse livro me marcou não só por isso, por esses aspectos temáticos e formais também da sua poesia, mas principalmente porque eu presenteei a minha avó com um exemplar deste livro e de um outro livro de poemas do Darwish que eu ainda não li. E a minha avó, que é minha avó libanesa, ela ficou muito emocionada, principalmente porque Mahmoud é o nome do pai dela, do meu bisavô, e eu nunca vou me esquecer, assim, da carinha que ela fez quando ela recebeu e viu ali o nome do pai dela. Foi a primeira coisa que ela falou, né? É o nome do meu pai. E eu acho que foi a primeira vez que ela viu o nome do pai dela escrito num livro aqui no Brasil, sabe? Publicado aqui no Brasil. Então, foi uma situação muito emocionante e, com certeza, isso me marcou demais. E, enfim, vamos seguir pro próximo, eu vou começar a chorar aqui. Mas conheçam o Mahmoud Darwish e conheçam, especialmente, a editora Tábua. Esse aqui tem tradução do Alexandre Charette. E aí que não pode faltar literatura catalã nessa lista, né? Desde que comecei a estudar catalão há alguns anos e tenho me dedicado à leitura de literatura catalã, sempre tem Catalunha aqui nas melhores leituras e dessa vez não foi diferente. Neste ano, o livro catalão que consta aqui é o Permafrost, da Eva Baltazar. A Eva Baltazar, que é autora de Boulder, que inclusive tá aqui atrás uma edição catalã que eu peguei emprestada da minha amiga Vero. Mas aqui esse Permafrost, ele faz parte da trilogia também integrada por Boulder. Então, primeiro, na verdade, é este livro, depois o Boulder, e aí tem mais um que ainda não saiu aqui no Brasil. Mas os livros são independentes, então você pode ler em qualquer ordem. Eles formam um tríptico porque eles trabalham com temas comuns, mas as histórias em si são independentes. E este livro também saiu pela editora dublinense, assim como o Boulder, com tradução de BRGB e Meritiel Hernando Marsado. E ele vai contar a história, então, de uma mulher. Ela basicamente se interessa só por arte e por relações sexuais, assim, relações, eu não digo nem amorosas, mas relações eróticas, assim, com outras mulheres. Então, a vida dela meio é um pouco, não sei, não diria vazia, mas é um pouco, ela tá realmente recoberta por esse permafrost, que seria essa camada de gelo, né? Então ela é uma personagem muito fria, afastada do outro, né? Ela não se envolve muito profundamente com as coisas, ela prefere manter essa distância mais segura do outro, que é uma coisa um pouco em que a gente vê também na personagem, na protagonista de Boulder. Só que aí a gente vai, né, acompanhando essas suas andanças pelo mundo e esse olhar cínico e muito bem humorado, mas é um humor ácido, claro, com que ela encara a vida e vai se virando ali para se manter, para sobreviver, enfim, do seu jeito, até que acontece uma coisa muito inesperada e ela precisa, então, é como se fosse uma quebra, assim, nesse permafrost, sabe? Uma rachadura. E aí ela fica exposta à vulnerabilidade da vida. E eu tive o grande prazer de escrever a orelha deste livro aqui. Eu fui convidada pela Dublinense, fiquei muito feliz, porque eu já tinha entrevistado a Eva Baltazar aqui no canal. Tem a primeira entrevista em catalão aqui no canal, depois teve mais uma, mas a primeira foi com a Eva. E eu considero, de verdade, assim, a Eva uma das melhores autoras que a gente tem na atualidade, da literatura catalã, óbvio, mas eu penso mesmo, assim, de tudo que eu tenho lido do mundo todo, assim. Eu acho que a Eva, ela faz uma coisa muito interessante nos livros dela, que é construir todo um campo semântico, trabalhar a partir de um campo semântico que conversa com a atmosfera que ela cria e com a identidade das suas personagens. Então, por exemplo, em Boulder a gente tem uma narradora que é muito... Ela é quase uma rocha, ela é chamada assim, ela leva esse apelido justamente por ser uma espécie de rocha isolada, muito dura, muito inflexível. E a gente vai ver que a narrativa dela também é dessa forma, sabe? Se apropria desses elementos semânticos minerais para contar a sua história. E aqui, no Permafrost, isso também acontece. Então, eu acho que ela tem uma preocupação com a linguagem que vem da sua experiência como poeta, mas que se desdobra numa linguagem prosaica, assim, bastante impressionante, sabe? Em que as coisas casam muito bem. Então, enfim, é o que eu gosto de literatura, realmente essa junção de forma e conteúdo
quase como uma coisa só, sabe? E eu acho que a Eva faz isso muito bem. Então eu não vejo a hora de ler o terceiro volume da trilogia. E é um livro curto, né? Os livros dessa trilogia são livros curtos, livros que em termos de linguagem são fáceis de acompanhar, mas que sempre carregam as suas surpresas e em muito sentido bastante perturbadoras, viu? Então, se você se arriscar a ler, não vá desarmado, não. Agora vamos para mais um romance. Este romance estava na minha lista há muito tempo, muito tempo, quando um amigo maravilhoso alagoano, que eu amo, de quem eu sempre falo aqui, o Newton Rezende, indicou, assim, falou que era incrível, maravilhoso e tal, mas eu acabei pegando só agora pra ler, e realmente é incrível, maravilhoso. Estou falando de A Caixa Preta, do Amos Oz. Gente, muito curioso, porque esse livro é um romance que trata de um relacionamento que já acabou, mas que a gente só acessa a partir de cartas. Então é um romance epistolar e que seria justamente essa caixa preta do relacionamento, né? Aquilo que fica pra gente tentar entender o que é que foi que causou a tragédia, né? O acidente da relação, assim, que terminou, findou a relação. E aí, então, é muito louco, porque os personagens aqui são fascinantes, né? Essas pessoas que escrevem essas cartas são muito sedutoras, muito deslizantes, digamos assim. Então, é difícil um pouco você apreender tudo delas. E isso é proposital, porque elas... Primeiro que a gente está acompanhando, né, um diálogo entre pessoas que a gente não conhece totalmente, né? A gente só tem, assim, acesso àquilo que a carta oferece, que é uma realidade recortada, é um fragmento do real, né? Muitas vezes nem é o real, na verdade. Então, a gente fica um pouco perdido, mas ao mesmo tempo completamente seduzido por aquelas palavras e por tudo que elas evocam e, enfim. Então, a gente tem cartas longas, tem telegramas, tem esses dois que conversam, né? A Ilana, que é a ex-mulher do Gideon, que era um escritor. E aí também, às vezes, entra o novo marido da Ilana. Enfim, vários personagens aqui que vão compondo essa cena, mas nunca de forma total. A gente sempre tem uma visão parcial das coisas. E essa leitura caiu assim... Eu já não... Vou admitir que eu já não me lembro se eu li por causa disso exatamente, mas eu acho que não, porque eu li no primeiro semestre do ano este livro. Mas no segundo semestre eu acabei fazendo uma disciplina de epistolografia sobre a escrita de cartas no Brasil, né, no caso, mas eu acabei estudando muito teoria, digamos, da carta, entre aspas, porque, enfim, é muito discutível isso, se há ou não uma teoria da carta. Não vou entrar nisso aqui agora, mas eu andei estudando muitas cartas no segundo semestre. Eu acho que esse livro serviu como meio que uma porta de entrada, assim, ao que viria depois nesses 6 meses de estudos de cartas, né? Porque é um romance epistolar e sensacional, gente, de verdade, gostei muito dessa leitura e quero conhecer mais coisas do Amos Oz. Esse aqui foi traduzido do hebraico pela Nancy Rosenchan. Mas é muito bom, assim, é enigmático, sabe? Eu adoro quando a literatura não explica tudo, pelo contrário, nos deixa com dúvida de modo, assim, a se prolongar na gente, sabe? Quando a história não tem uma solução, digamos, fechadinha, ela continua existindo na gente, né? A gente dá um final ou uma continuação para ela, nós servimos de continuidade àquilo, e é isso que eu gosto muito de ver nos livros, e eu acho que esse livro aqui faz isso muito bem, sem contar todas as surpresas que ele carrega. Então, recomendo muito. Ainda falando sobre livros que eu já queria ler há um tempão, mas que eu acabei pegando para ler só em 2025, agora no terreno da não ficção, uma leitura que me marcou profundamente, como eu já sabia que seria, foi O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Na verdade, o livro, essa edição que eu li, pelo menos, eu acho que o original também foi dividido em 2 volumes, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que sim, porque de todas as edições que eu me lembro de ter visto, tinha essa divisão de 2 volumes. Eu li, por enquanto, apenas o primeiro, já estou lendo o segundo, mas ele é consideravelmente maior. Enfim, quem faz pesquisa sabe que toda hora entra uma leitura no meio da outra e a gente vai seguindo o fluxo. Mas estou lendo já o segundo volume, mas de toda forma o primeiro volume marcou demais o meu 2025. Esse livro é um clássico, né, do feminismo. E eu não sei, eu acho que pela grandiosidade que ele tem, assim, em termos de influência no que foi o feminismo depois dele, e enfim, de todas as polêmicas que ele levanta até hoje, esse livro,
Eu acho que por essa grandiosidade, eu tinha na minha cabeça que era um livro difícil de ler. Então eu sempre ficava adiando, sabe? Para aquele momento em que eu realmente pudesse me dedicar totalmente à leitura e tudo mais. E eu fiquei muito surpresa com a facilidade que é lê-lo. Porque a Simone de Beauvoir é tão profunda quanto didática, no sentido de não dificultar em termos de linguagem, sabe? Assim, pra gente. Então, tem muita coisa, assim... É um livro que tem uma pegada histórica muito forte, obviamente, mas também sociológica e filosófica. A gente tá ouvindo, assim, a Simone falar. E o que ela diz, gente, é tão real, é tão palpável, que não é difícil de entender, sabe? Mas, assim, tem umas considerações aqui muito brilhantes da Simone, ainda mais considerando que o livro foi publicado há quantos anos? Sei lá, essa edição aqui é uma edição de 70 anos da obra. Então, assim, imagina falar disso naquele momento, né? Mas ela faz isso muito bem e eu adorei. Assim, eu já tinha lido ficção da Simone de Beauvoir, mas é a primeira vez que eu li teoria, digamos, né? Não ficção dela. E adorei. Vai ser muito útil também para minha pesquisa. Eu estou estudando As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E foi por isso até que eu peguei o livro para ler agora, porque o livro até cita Simone de Beauvoir em certo momento, né? Ele foi publicado em 73. E a Lígia se correspondeu com a Simone de Beauvoir, enfim. Foi por isso que eu peguei para ler agora. E tem sido muito útil, assim, para eu pensar o cotidiano dessas meninas vivendo em São Paulo, né? Em 1970. E com certeza ainda é muito útil para pensar a minha existência como mulher hoje. Então, Simone de Beauvoir, recomendadíssima. Ah, só para especificar, ó, esse aqui é o volume 1, Fatos e Mitos. Então, ela vai fazer justamente isso, trabalhar com os fatos e os mitos que rodeiam a imagem da mulher, do que é uma mulher, do que é ser mulher e de como isso foi sendo socialmente construído, né? E a tradução, que eu fiquei de falar para vocês, do Sérgio Milliet. Agora voltamos à literatura brasileira com mais um romance, Depois do Trovão, da Micheline Verunski. A Micheline é uma autora que eu acompanho já há muitos anos. Eu comecei a ler a Micheline pela poesia, na verdade, e me encantei aí. E depois fui seguindo, então, os seus romances. Não li tudo ainda, ela é uma autora bastante profícua, mas do que eu li, eu sempre fui gostando muito, assim. E esse aqui talvez seja o que eu mais gostei dela até hoje, assim, de prosa, né? Ela é uma autora pernambucana, a Micheline, e ela tem trabalhado com... Ela tem um projeto literário muito bem instituído já, né? Bem estabelecido, que é realmente contar a história do Brasil a partir de personagens mais... figuras relegadas a um segundo plano na história oficial, né? Ela é historiadora e também poeta, como eu falei, e aí o que resulta disso é mágico, neste livro aqui especialmente. Então, ele é um livro que se passa no século XVI, XVII, aqui no Brasil, na época em que a coroa portuguesa estava financiando campanhas de expansão territorial no interior do Nordeste do Brasil, do país, né? E aí tem muito da presença catequizadora aqui dentro. E a gente vai ter como pano de fundo a Guerra dos Bárbaros. E quem vai narrar aqui pra gente é um filho de padre jesuíta com mulher indígena. Então ele é essa figura do mestiço por excelência, assim, original do Brasil. E ele é um cara que acaba, um menino, né, que ainda menino é levado para as missões junto do pai dele. E aí a Micheline, então, claro, em prol da verossimilhança do tempo, né, do que pede o tempo da narrativa, que é justamente esse século XVI e XVII, ela vai trabalhar com uma prosa escrita num português castiço. E é fantástico, assim, a voz que ela cria aqui. Eu acho que foi isso que mais me pegou, assim, justamente essa construção estilística mesmo, né? Linguagem que se misturam o português com o Nhangatu, com... enfim... É primoroso, assim, esse trabalho de linguagem que ela faz e também essas criações de imagens que são muito características da literatura dela, tanto na poesia como na prosa, que aqui estão bem sintetizadas por esse título, justamente, que é o Depois do Trovão. Então, que a gente vai entender conforme lê. Mas eu gostei demais, assim, dessa mistura toda que ela faz. Ele é um livro que tem como protagonista um
sujeito mestiço e que se ergue todo numa mestiçagem também, em termos de linguagem. Todos os elementos narrativos aqui estão em harmonia com essa ideia da identidade do narrador, sabe? E é um livro que, assim, ilumina muito pra gente o que é o Brasil, o que foi a formação do Brasil. Eu acho a Micheline muito lúcida. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela em algumas ocasiões. Tem até um podcast que a gente gravou para a Companhia das Letras sobre o livro anterior dela, que faz parte desse projeto de contar o Brasil. E esse aqui eu li a convite da Companhia das Letras. Gravei um vídeo sobre ele lá no Instagram, um vídeo curto. Então, se você quiser saber mais, recomendo que você assista. E é isso, assim. Micheline, eu acho que é um dos nomes da nossa literatura brasileira hoje que merece muito a nossa atenção. Vamos agora para a Colômbia, para um livro que eu li, uma autora, na verdade, que eu li para o clube, a gente leu no Clube de Ficção Contemporânea. O livro que nós lemos no clube foi este aqui, A Encomenda. Estou falando da Margarita Garcia Robaggio, que saiu aqui no Brasil pela editora Moinhos, acho que todos eles com a tradução da Silvia Massimini Félix. E aí eu aproveitei que a gente ia ler A Encomenda e aproveitei para ler os outros 2 livros dela que eu tinha aqui, que são curtinhos também, o Coisas Piores e o Até que Passe um Furacão. Mas isso porque eu fiquei obcecada por ela quando eu li A Encomenda. A Encomenda é um livro que fala de uma mulher que mora sozinha, uma mulher em idade reprodutiva ali, sei lá, na casa dos 30 talvez, e que é muito solitária, assim, ela não tem uma relação muito próxima com a sua família, ela tem alguns conflitos ali com a mãe, nada fica muito claro aqui neste livro, então vocês já sabem que isso é algo que eu gosto, né? Acabei de falar. Mas aí, um dia ela recebe uma encomenda e nesta encomenda, uma caixa gigantesca no prédio dela, está a sua mãe. O insólito começa aí, mas ele vai se aprofundando mais e mais. E eu tenho uma teoria para o que é isso, para o que representa, o que simboliza essa chegada da mãe aqui. Mas é claro que eu não vou falar para vocês agora, a gente falou muito disso no clube, né, na discussão do clube. Mas eu amei que ela tem uma prosa toda baseada na ilusão, né, na alusão. Então é tudo muito sugerido, muito mais sugestão do que resposta. Eu amo, de novo, repito. Eu sou uma leitora de Lígia Fagundes Telles, apaixonadaça. Então, assim, tudo que é literatura que não me dá resposta, pelo contrário, me causa perguntas, vai me agradar, assim, se estiver bem feito. E é o que a Margarita faz aqui. E aí eu fui ler os outros 2 livros dela, que eu também achei muito legais, muito bons. Mas eu não vou falar muito deles agora, porque esse vídeo já deve estar com 40 horas. Vou ficar só neste aqui mesmo, que eu acho que foi o que eu mais gostei. Mas a Margarita virou agora uma autora que eu com certeza vou acompanhar, porque ela é uma autora jovem, assim, ela nasceu em 1980, mora em Buenos Aires desde 2004, e tá aí escrevendo, vivendo e vivendo, e eu certamente continuarei acompanhando. Espero que a Moinhos traga outras coisas dela, nessas sempre excelentes traduções da Silvia. E se você gosta, então, desse tipo de livro, fica aí a dica. Aí, quando a gente já tava chegando, assim, no final do ano, acho que final de outubro, o Lucas Lazzaretti, que eu já falei aqui pra vocês, já trouxe ele aqui, né? Na verdade, a gente tem um vídeo aqui de entrevista com ele. Ele fazia parte do canal do Livrada, é um escritor, tradutor, professor, e é muito meu amigo. Então ele veio para São Paulo e a gente se encontrou, e eu fui encontrá-lo quando ele estava gravando um vídeo com a Silvia da editora Mundaréu, que eu também já trouxe aqui no canal. Então tem vídeo de papo de editora lá na Mundaréu com a Silvia. Enfim, duas pessoas assim que eu gosto demais. E aí eu fui assistir a essa gravação do vídeo em que eles falavam sobre o José Donoso, que é um autor chileno que saiu agora não, né? Que saiu pela Mundaréu, e o Lucas traduziu um livro dele. E aí eles estavam falando do Donoso e eu me lasquei, porque eles falaram tão bem que eu fiquei totalmente instigada a ler. E eu já tinha o livro dele aqui, que o Lucas traduziu, que foi O Lugar Sem Limites. E aí, gente, que esse livro, ele me marcou ao ponto de eu sonhar com ele. É um livro, então, que se passa numa cidadezinha interiorana, muito atrasada em relação ao restante do país, do Chile,
porque lá não passa nem trem, enfim, tudo é muito difícil de chegar ali. E a gente sabe que nesses lugares, nesses recônditos dos países latino-americanos, a organização política costuma ser estabelecida com base numa figura paternalista que dá conta das coisas, né? E a gente tem essa figura paternalista aqui, que é o Alejo Cruz, que é um dono proprietário de terras ali ao redor e tal. Mas quem realmente chama muita atenção aqui neste livro é a Manuela, que é dona de um bordel ali da região. E ela é uma mulher trans, uma travesti, e ela, claro, que vai sofrer hostilidades pela sua identidade, mas ao mesmo tempo ela, cara, é uma figura tão fascinante. Inclusive, o meu sonho tinha a ver com isso, com esse bordel da Manuela, assim. Eu ficava meio que... Eu tava ali observando as coisas acontecendo, que eu acho que é muito o que o livro faz com a gente mesmo. Ele coloca a gente nessa posição de dentro da cena, sabe? É um livro muito de atmosfera, assim. E com muitos sons, imagens que ficam na nossa cabeça, assim, depois. E é um livro muito feliz em simbolizar, em sintetizar e representar esses meandros da política latino-americana, assim, né? Dessa política paternalista, desses modus operandi, das relações de poder do continente latino-americano, enfim. Gostei muito. Esse é um autor que faria parte, ou faz, não sei qual seria o melhor modo de dizer, do boom latino-americano, mas que não é geralmente muito comentado, por isso que eu disse faria, né? Não sei se dá para considerar que ele fez parte, embora ele estivesse escrevendo naquela mesma época dos autores tipo Cortázar, Borges. E é um autor que estava falando dessas identidades dissidentes naquele momento, né? Que se a gente for pegar esses outros autores, raramente trabalham com isso. Acho que até a Jéssica do... Ai, meu Deus, eu não vou me lembrar o nome do canal dela agora, mas eu vou deixar aqui o link do vídeo que ela fez sobre as melhores leituras do ano, que também ela leu esse livro, inclui ali, e ela fala um pouco disso, né? Dessa figura do Donoso dentro do boom. Assim como o Lucas e a Silvia falaram num vídeo que eles gravaram, que eu imagino já deve ter ido ao ar. Não tenho certeza, mas procurem aí se tem algum vídeo no canal da Mundaréu com os dois e assistam, que vocês vão amar como eu. Tanto é que neste mesmo vídeo eles falaram sobre uma autora que teria correspondência com a obra do Donoso, né? Que teria de alguma forma se inspirado, digamos, no que foi o José Donoso. E essa autora é a Fernanda Melchor, que é uma autora mexicana, que escreveu e publicou esta maravilha aqui, Temporada de Furacões, que saiu já há alguns anos pela Mundaréu, com tradução do Antônio Cherchenesky. E aí eu aproveitei, né, a dica desses dois, eu nunca deixo passar, e aí li, então, O Lugar Sem Limites, e logo em seguida peguei o Temporada de Furacões. E, gente do céu, o que é este livro? Realmente é tudo aquilo e mais um pouco que o pessoal falava logo que ele saiu, né? Que foi, assim, uma febre. E, cara, ela tem essa correspondência mesmo com o Donoso por trabalhar localizar, na verdade, a sua narrativa num espaço que também é regido muito por essas leis impostas por essa condição meio retrógrada, né? Mas gente, é uma loucura isso aqui. Ele tem uma personagem também que é uma personagem trans, que é a bruxa, que meio que é um ponto de união entre as várias narrativas que compõem aqui o livro, porque ele tem vários pontos de vista, né, focos narrativos trabalhados aqui dentro, e que mostram muito dessa violência característica desses espaços, dessas condições um tanto atrasadas de funcionamento político, econômico. Mas o mais incrível mesmo é como ela trabalha formalmente para fazer com que a gente sinta que tá no olho do furacão. Então, a Temporada de Furacões real. É um livro fragmentado, mas... Nossa, ele te puxa, assim, ele te puxa e ele te empurra. E você sente realmente, ele é meio fractal, ele é meio caleidoscópico. E... Nossa, você roda e vê um personagem ali, depois você vai ver ele de outro ângulo. Enfim. Gente, creme de la creme. Ele só não tá no top 3 porque vocês vão ver que esse top 3 tem Mundaréu também, tá? Acho que a Mundaréu foi a grande presença aqui neste meu ano de leituras. Mas não é por menos, assim, porque realmente a Silvia é uma baita editora, faz um trabalho maravilhoso.
na Mundaréu. Mas enfim, Fernanda Melchor, quero ler tudo que você escreveu, lista de compras, estarei lendo. E o último livro antes do top 3, vocês podem ver, né, como eu falei que aquela tabelinha da Luara me ajudou muito a visualizar, assim, entender melhor minhas leituras num plano, num panorama, né? Porque eu li muita literatura, assim, os países que eu mais li foram Brasil, Catalunha e França, que são justamente os países que eu pesquiso, né, de alguma forma. E que eu tenho traduzido agora também, né, literatura catalã, literatura francesa, então foram países que marcaram bastante, assim, o meu ano de leitura. E eu trago aqui agora, então, mais uma, mas esse é o último, livro escrito em língua francesa, que é O Prazer do Texto, do Barthes, mais um que eu fiquei adiando um tempão para ler e deixei para ler no momento ideal, assim. Esse é um livro, bom, acho que é um clássico do Barthes, dá para dizer isso, né? Que foi um filósofo francês, que estudou bastante a linguagem, literatura e tudo mais. Primeiro que uma coisa interessante que ele faz aqui é propor uma diferenciação entre literatura de prazer e literatura de fruição. Então, ele trabalha com algumas categorias que depois ele vai desenvolvendo que ajudam a gente a construir uma linguagem mais aprofundada do texto literário, sabe? E aí ele trabalha com essa noção mesmo de prazer aliado ao texto, do prazer do leitor, do prazer do escritor. É um livro que também coloca o leitor numa posição menos passiva da que se costuma colocar, ou da que geralmente as pessoas imaginam que tem um leitor, né? Abre o livro e lê e, enfim, o autor fez tudo, mas não, né? O leitor é parte ativa também daquilo, ou pode ser, pelo menos, e isso é que constitui justamente, ajuda a constituir essa noção do prazer do texto. Eu gostei muito, é um livro curtinho, assim, ele saiu pela editora Perspectiva. Deixa eu ver se eu vejo aqui a tradução. Gente, por que nem toda editora coloca a tradução aqui na capa, né? Bora colocar os tradutores na capa? Mas esse aqui quem traduziu foi o J. Ginsburg, tá? E adorei, é um livro que, putz, eu enchi de marcações e dobrei a orelha e vai me acompanhar aí nessa vida de estudos de literatura pra sempre. Pessoal, um pequeno adendo, porque só quando eu já estava terminando de editar o vídeo foi que eu senti falta de um livro que não tinha como não estar aqui, porque ele foi uma das coisas mais lindas que eu li nos últimos tempos e que certamente poderia compor, assim, fácil o meu top 5 junto do Temporada de Furacões, então não podia faltar O Viver a Sua Luz, do Abdel Ataya. Que coisa maravilhosa este livro aqui, deste autor marroquino que eu não conhecia. Ele foi publicado pela editora Nós, com tradução da Camila Vargas Boldrini. E a gente leu esse livro no clube também. Ele vai contar a história da Malika, que é uma heroína marroquina. E o livro acompanha, assim, algumas fases da vida dessa mulher, quando ela ainda é muito jovem e perde o marido que vai pra guerra em nome da França. E depois ela vai crescendo, tem filhos e continua vendo como os efeitos do colonialismo francês sobre os hábitos, os costumes e a identidade dos marroquinos são muitas vezes devastadores. E é um livro que trabalha, assim, com identidades dissidentes, que trabalha com a questão do desejo, com a questão do gênero, né, do ser mulher no Marrocos. É um livro que aborda muitas questões complexas em nível social e em nível subjetivo também, e que cria essa voz apaixonante da Malika, uma personagem ambígua e profunda, inspirada na mãe do Abdel Ataya. E assim, este livro me transportou de fato para o Marrocos. Eu fiquei meio obcecada e fui buscando mapas e imagens e viajando ali pelo Google Maps por cada um dos espaços, as mesquitas, enfim, de cada lugar que o livro vai explorando. E também fiquei obcecada pelo autor, então assisti a várias entrevistas com ele. Ele é super acessível também nas redes sociais, trabalha com cinema. Enfim, foi uma experiência de leitura muito enriquecedora. Eu virei fã da Abdel Ataya, eu sei que a Nós publicou outros livros dele já, e eu certamente lerei. E eu não podia deixar de indicar esse autor aqui pra vocês. Então, Viver a Sua Luz, livraço de 2025. E agora, meu povo, chegamos ao nosso top 3. Eu não fui capaz de ranquear estes 3, porque, sinceramente, assim, eu acho que... Olha, leiam esses 3 livros. Assim, de verdade, que
que são isso? O que são essas coisas? Mas eu vou começar então, talvez por um mais óbvio, porque eu vi que todo mundo que leu este livro neste ano colocou, assim, todo mundo que eu acompanho, né? Colocou entre as melhores leituras essa série de livros, na verdade. E eu estou falando da trilogia dos Gêmeos da Agatha Christie. Aqui, este boxinho publicado pela editora Dublinense, com tradução do Diego Grando. Eu falei que o do Barthes era o último em língua francesa, mas não, tá? Esse aqui também foi escrito em francês. Mas acho que agora sim acabou. Gente, que difícil falar. Que difícil falar da trilogia dos Gêmeos. Eu comecei a ler a Agatha Christie, na verdade, por este aqui, A Analfabeta, que é um livreto publicado pela editora Nós, com tradução da Prisca Bustoni, tá vendo? Ó, facinho de achar, não trata. Eu acho que eu li em 2025 mesmo, mas assim, em janeiro. Tipo, sei lá, foi o segundo livro que eu li, que eu ia sair e sabia que eu ia ter um micro tempinho na rua pra ler, e aí eu aproveitei pra pegar pra ler inteiro, né? E um livro que começa assim, ó, gente. Eu vou ler pra vocês esse primeiro parágrafo. Leio, é como uma doença. Leio tudo que me chega às mãos, aos olhos. Jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados pela rua, receitas de cozinha, livros para crianças, tudo que está impresso. Aí você pensa, um livro que começa assim, não tem como não me interessar, né? E é um relato autobiográfico dessa autora, que é uma autora que nasceu na Hungria. Infelizmente, ela já faleceu em 2011, ela nasceu em 1935. E ela se radicou na Suíça, então ela teve que sair do país dela por conta da guerra. Quando ela já tinha 20 anos, algo assim, ela já era adulta, ela teve que reaprender a ler, porque ela, aos 20 anos, uma pessoa que lia muito, que lia tudo, como uma doença, ser obrigada a deixar o seu país para ir para um outro país em que as coisas todas funcionam num outro código linguístico. Então, ela se tornou uma analfabeta aos 20 anos, digamos, eu não sei se é exatamente aos 20, mas por ali. E é disso que ela vai falar aqui nesse relato. Então, eu achei maravilhoso, assim, eu já me encantei muito pela autora nessa pequena amostra, assim, digamos, do que ela era capaz. E aí, quando, então, a editora Dublinense me mandou o primeiro volume da trilogia, porque eles não me mandaram todos, que era pra eu ir atrás dos outros dois, e funcionou perfeitamente, porque quando eles me mandaram, eu já pensei, vamos colocar no clube de leitura, então, do Literatame, porque a gente começou o clube com uma trilogia, né? O primeiro livro que a gente leu, a primeira trilogia, enfim, a primeira leitura que a gente fez foi da trilogia da Rachel Cusk. E aí, de vez em quando, eu coloco umas trilogias, assim, pra gente ler, né? Mas aí eu falei, vou colocar só o primeiro, então, também pra gente ler juntos. E vamos ver se o pessoal gosta, se eu também me animo pra ler os outros dois. E aí, meu povo, que quando você termina de ler esse primeiro livro, é impossível não ir atrás dos outros dois. E aí todo mundo ficou completamente enlouquecido ao ponto de que a gente precisou fazer pela primeira vez um encontro extra no clube para discutir os outros dois livros. O primeiro livro, que é O Grande Caderno, deixa eu ver se eu tiro para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui, O Grande Caderno, é o primeiro. Vejam, nenhum deles é muito grande. Eles têm, sei lá, menos de 200 páginas, por aí. Pouco menos de 200 páginas cada um. Ele vai contar a história de dois irmãos que escrevem, inclusive, nessa primeira pessoa do plural, que são crianças que, num contexto de guerra, são deixados pela mãe na casa da avó, porque seria, teoricamente, mais seguro para eles ficarem ali. Só que aquela avó é uma pessoa terrível e eles começam a viver numa situação de miséria tremenda e eles procuram, então, se fortalecer para suportar realmente essas condições precárias de vida, né? E aí eles fazem alguns exercícios de adaptação, eles são crianças muito atípicas, assim, porque são muito inteligentes, muito frias, calculistas e estão vivendo, é claro, esse contexto extraordinário da guerra, né? Só que, gente, nada te prepara, assim, pro que esse livro vai trazer, sabe? E o final dele, a cena final, Olha, uma sacanagem o que a Agatha faz com a gente aqui, mas ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, né? Porque o jeito que termina te leva imediatamente para os próximos volumes. E, assim, eu não tenho muito o que dizer, eu acho que
quem acompanha aqui já sabe que pra mim é sempre muito difícil falar assim espontaneamente dos livros que eu amo. Eu sempre me preparo muito assim pra tentar dar conta das leituras que me tocam dessa forma como foi aqui, porque há muito tempo assim eu não ficava tão enlouquecida com o livro, como eu fiquei com esses outros dois também que eu vou trazer, tá? Mas é um livro assim que a leitura é muito... A linguagem é muito simples, porque são crianças escrevendo, mas é tudo muito duro e tem umas cenas absurdas, assim, de violências e coisas que acontecem nesse contexto de guerra. E essas personagens são fascinantes. E é um livro que também trabalha nesse código da sugestão, dá pra dizer que sim. Porque as coisas não têm uma resposta exata, pelo contrário, parece que cada vez mais você... Não é que você vai entendendo menos, mas vão surgindo mais e mais possibilidades de resposta para os enigmas que o livro propõe. Enfim, espetacular, assim, impecável, maravilhoso. E eu gosto muito dos outros 2 volumes também. Eu já vi algumas pessoas dizerem que o primeiro é melhor, depois não fica mais tão bom, não sei o quê. Eu entendo, porque o primeiro tem aquele apelo da novidade, né? E depois as coisas mudam um pouco. Então a narrativa não vai ser de novo... Enfim, não vou falar nada. Fiquem com esse primeiro volume e leiam a trilogia dos Gêmeos. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Depois me digam o que vocês acharam pra gente enlouquecer um pouquinho juntos. Mais um pouquinho. Depois, desse top 3, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha, 2025, gente, se eu tivesse que depender das minhas leituras pra ter um ano bom, eu teria tido um ano ótimo mesmo, como de fato foi, porque... Ai, que maravilha, que ano, um ano em que eu conheço Agatha Christie e Mircea Cartarescu. Que é este homem? A gente leu Nostalgia também no Clube do Literatame, no Clube de Ficção Contemporânea. Foi o nosso livro de dezembro e janeiro, né? Dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Então, logo no começo do ano, a gente leu isso aqui e ele nunca mais saiu da minha cabeça. O Mircea Cartarescu é um autor romeno que faz muito sucesso pelo mundo todo, assim, ele é frequentemente cotado para o Nobel e tudo mais de literatura. E neste livro ele vai trazer um romance que é um romance com narrativas independentes. Então não se trata de um romance convencional. São várias histórias que, por uma razão ou outra, se agrupam num grande romance, né? E assim, gente, o que dizer desse livro? Assim, o primeiro dos textos é o Roletista, que eu duvido você ler isso aqui e não gostar. É a história de um roletista, né? Um cara que faz roleta russa. Só que ele nunca morre, assim. Nunca que a bala acerta ele. Nunca pega aquela bala que tá na arma. Nem quando ele coloca 2, nem quando ele coloca 3, enfim. Esse é um livro que trabalha bastante com essa progressão, assim, das coisas e principalmente com um aspecto onírico, né? Um livro que trabalha muito com o sonho como matéria narrativa e que tem uma pegada surrealista também por causa disso. E aí o inconsciente e a memória são quase como que a base, assim, de onde todas as histórias aqui vão despontar. Inclusive, não tenho certeza, mas eu acho que a história que eu mais gosto é o REM, que é esse estado do sono mais profundo, né? E que, nossa, traz também umas imagens, gente, que são umas coisas que parecem saídas, assim, de um quadro da Leonora Carroll. Então, não sei. É porque também é difícil comparar com outras coisas, porque o Cartarescu é muito singular. Mas eu fiquei apaixonada pelo que ele faz aqui. Uma prosa, assim, de primeira em termos técnicos. E essa criatividade, essa inventividade para trabalhar com algo assim tão profundo e realmente tão inesgotável como o inconsciente, como os sonhos. É maravilhoso, gente. Isso aqui, para quem gosta de literatura, assim, de texto mesmo, é um primor. Eu não vejo a hora de ler o Solenoide, que é um livro ainda maior que esse aqui, que eu comprei na Feira da USP, porque eu precisava muito ler mais Cartaresco e que dizem que é ainda mais maluco do que o Nostalgia, né? Mas olha, Nostalgia virou um dos meus livros da vida e eu tenho certeza que eu vou voltar para ele em algum momento. E aí, por fim, eu acho que eu deixei esse aqui pro final porque não existiria Cartarescu e Agatha Christie se não fosse Faulkner. E esse foi, gente, a primeira vez que eu li Faulkner. O Som e a Fúria.
essa minha edição aqui... eu não falei, né, da tradução. Peraí, volta. Vamos falar da tradução do Misha Cartaresco, por favor, que foi do Fernando Klabin, tá bom? Ótimo também, tradução. Mas agora, retomando, voltando ao Faulkner, olha, eu acho que existe uma Tamlin antes de ler o Sonho e a Fúria e outra Tamlin depois, uma Tamlin leitora, né? Eu, como leitora, virei outra, assim, depois de ter lido este livro, porque é impressionante o que o Faulkner faz aqui. Esse livro é um romance com 3 narradores diferentes, 3 pontos de vista distintos, né? 3 focos narrativos diferentes. E o primeiro deles é narrado por uma pessoa que tem alguma deficiência mental. Então você tá realmente dentro da cabeça dessa pessoa. É um exercício de alteridade que o Faulkner faz aqui, que para mim é o que a literatura tem de mais rico, que extrapola assim, todos os limites e é esplêndido, é maravilhoso, é fantástico, que aí quando você pega lá no final, na última narrativa, que é um outro narrador, você relembra assim, do que você estava lendo no começo e dos novos significados que aquilo tudo ganha a partir dessa nova camada de narrativa, de narração, enfim, gente, o que é isso? O que é isso? E, assim, tradução do Paulo Henriques Brito. Essa edição minha é uma edição antiga da Cosac Naif. Mas eu acho que a edição nova, que é da Companhia das Letras, deve ter mantido a tradução, viu? Do Paulo Henriques Brito. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. E é um livro que se passa também na década de 30. Na verdade, no final da década de 20, nos Estados Unidos. E aí trabalha muito com essas questões de família e de terra e de conflitos, de violência, enfim, tem muita coisa trabalhada aqui, mas sempre a partir da subjetividade dos seus narradores, dos seus pontos de vista narrativos. E você fica besta lendo isso aqui, assim, é um choque até, assim, que te transforma. Eu fiquei apaixonada. Mas é isso, gente. É um livro que pede entrega. Não é um livro que eu indicaria pra todo mundo, porque tem gente que realmente gosta de uma narrativa que você consiga entender dos pés à cabeça, assim, né? E não é o que vai acontecer aqui. Isso aqui é um livro que te leva pra uma experiência de viver na pele do outro, assim. E é um outro radicalmente diferente de você. Então, se joga. Se você quiser ler O Sonho e a Fúria, se joga e se prepara para ter a sua vida transformada, assim, por essa leitura. Pelo menos para mim foi desse jeito e que coisa maravilhosa. E, de novo, né, um ano em que eu conheço Faulkner, Cartaresco e Agatha Christoph, não tem como ser um ano ruim de leituras, e ainda com essas outras maravilhas todas que eu citei aqui para vocês e outras tantas que não couberam aqui, porque toda a lista infelizmente pressupõe exclusão, então não dá para falar de tudo. Mas foi um ano muito proveitoso de leituras. E eu sou muito grata a cada um de vocês que continua aqui, mesmo que eu não seja a pessoa mais ativa aqui no YouTube ou nas outras redes sociais, enfim. Esse é o meu jeitinho e eu acho que a gente dá certo também por causa disso. Mas eu espero voltar, assim, pelo menos uma vez por mês para falar com vocês sobre essas leituras que eu faço mensalmente, né? E reforço o convite para que vocês participem do nosso Clube de Ficção Contemporânea, porque a gente tem um grupo no Telegram em que lá sim eu estou sempre ativa, a gente tá sempre falando de literatura lá. Então, se você sente falta dessas trocas, porque isso é uma coisa que eu sinto falta aqui do YouTube. Acho que a comunidade do YouTube, de todas as redes sociais, era mais engajada, assim, com quem eu mais tinha contato, me sentia mais próxima. Eu sinto falta disso, mas eu sinto que no clube, no Telegram, no nosso grupinho, a gente consegue aproveitar um pouco disso também. Então, se você sentiu essa vontade de papear comigo, sobre literatura, vem com a gente, entra aqui no link e qualquer coisa me escreve no e-mail, que eu sempre respondo. Eu, de novo, não sou a pessoa mais rápida para essas coisas, mas uma hora a resposta chega, tá bom? De novo, pessoal, muito, muito obrigada. Agora vocês já sabem que é aquele momento em que vocês colocam aí nos comentários quais foram as melhores leituras que vocês fizeram, porque eu amo saber disso e sempre pego essas dicas de vocês para depois ler no futuro também. Inscreva-se no canal, se você for novo por aqui, porque haverá novos vídeos e também já tem vários outros aí para você. Se você, como eu, né, gosta de literatura, você pode se deliciar aí, porque esse canal não é sobre mim, né? É sobre os livros e sobre tantas pessoas que os fazem. Então, tem bastante coisa boa aqui e a gente se vê
no próximo vídeo. Feliz 2026!